Então, já que você falou da teologia da libertação... Foi uma linha... Desculpa falar demais, mas... Não, mas você tá aqui pra falar. Você veio aqui pra falar e as pessoas querem te ouvir. As pessoas perguntam muito e elas querem entender a teologia da libertação. E você que estudou muito sobre a teologia da libertação, pode dar uma aula aqui pra gente. Eu queria puxar o gancho da teologia da libertação, mas certamente isso vai nascer lá onde Nossa Senhora falou dos erros da Rússia, lá atrás. Então, como é que a gente entende isso? Como é que surgiu, para as pessoas que estão nos assistindo, como é que surgiu a teologia da libertação? Que é libertar do seguinte: existem 1 milhão de caminhos que dá para você fazer para contar essa história. Porque, assim, quando, por exemplo, você pega a tua árvore genealógica, né? Você, obviamente, tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, e assim vai numa razão, né, de 2, né? De potência em 2. Então, mais ou menos como é a sua raiz, né, aliás, a sua árvore genealógica, é mais ou menos nesse sentido quase todo grande movimento político. Ele nunca é uma corrente única, nunca é uma coisa única que acontece, né? Era o que o Max Weber chamava de o acúmulo das ações impremeditadas, ou seja, as pessoas não calculam, né, e não tem, só Deus poderia, né, moldar todas as ações juntas, né, para que desse naquilo, né? Para que desse aquele resultado. Aquele resultado final, não é? Então, eu costumo dizer o seguinte: você pode traçar a explicação a partir do que o Bento XVI disse? Pode, porque ela é, em certo modo, correta, mas ela é incompleta. Eu ouso dizer isso no meu querido Bento XVI, a quem eu entreguei uma medalha dele para você, né? Porque ele dizia que era, por assim dizer, ocasionado por uma deturpação que foi feita do Concílio Vaticano II, da nova teologia que surgiu dali e de uma nova visão de mundo que tinha surgido a partir dos anos 60, dos países pobres, do terceiro mundo, aquele discurso, né? Vamos aí resolver os problemas sociais, etc. Nisso o Bento XVI está certo, mas não é a verdade toda. Porque, obviamente, o Bento XVI era um intelectual, etc. E talvez não manejasse bem o conhecimento da política. Se você pergunta para um tipo como Leonardo Boff, que é muito famoso, vamos pegar ele como exemplo, ele fala também que vem da teologia do concílio, ele também fala que vem dessas questões sociais, mas ele insere um novo componente que eu acho que é fundamental, porque ele fez parte disso, no final das contas, não da criação, mas ele surfou a onda depois, do envolvimento de cristãos com o movimento social, político mesmo, que aconteceu a partir dos anos 50 e veio assim a crescer com grande força nos anos 60, até culminar de cristãos católicos fazendo o ataque lá ao aeroporto de Guararapes, né? Foi o pessoal da Ação Popular que veio da Ação Católica, né? E aquele ataque no aeroporto de Guararapes, que tentaram matar o Costa e Silva em agosto de 66, no aeroporto de Pernambuco, foi organizado pelo padre Alípio de Freitas, que era um padre católico que treinou guerrilha em Cuba. Isso é público, todo mundo sabe isso. Gente, um padre treinar a guerrilha em Cuba, né? Surreal. E aí fazer um tentado aqui, né? No aeroporto de Guararapes, para matar o Costa e Silva, porque tinha sido cantado para ser o próximo presidente eleito indiretamente pelo Congresso. Então, o Boff diz, olha, né, tem os movimentos sociais cristãos, mas isso está certo? Eu acho que não, está incompleto também. Se você pergunta, por exemplo, para o pessoal que estuda esses serviços, até a gente pode comentar sobre isso, eu trouxe um livro muito especial aqui desse assunto, dos serviços secretos, por exemplo, da Rússia, dos erros da Rússia, existiu uma certa infiltração, uma influência do serviço secreto soviético nesse meio? Existiu, mas ele não é a única causa. Tem gente, o professor Olavo defendia essa tese de que era a única causa. Eu não acho que não. Tem parte, mas não é tudo. Se você pergunta, por exemplo, para um ultra mega tradicionalista sobre a teologia da libertação, ele vai dizer, não, é uma criação dos comunistas, dos liberais, dos modernistas, não sei o que infiltrou a igreja. Ou seja, é uma coisa absolutamente de fora. Isso é verdade? Mas não é toda a verdade. Se você pergunta, em quinto lugar, para um tipo historiador independente, vamos colocar assim como Luiz Mir, que é um comunista clássico, ele vai dizer que foi a Igreja Católica, o Vaticano, que criou a teologia da libertação para exercer poder no Brasil, criando o PT. Então, a Igreja Católica cria a CNBB para criar o PT e dominar o Brasil. Ou seja, a Igreja Católica exerceria o seu domínio no Brasil pelo PT. Essa é a tese dele. Mas a Igreja Católica já exercia poder no Brasil através de seus bispos. O que eu vou fazer? É a tese dele. É a tese dele. É o que parece correto. A tese, assim, os documentos que ele traz no negócio são fundamentais, só que a tese é invertida. É justamente o PT que cria a teologia da libertação para exercer o domínio sobre a igreja, né? Ou pelo menos através da igreja. É exatamente o contrário da tese dele.
Mas ele não conhece aí, de fato, a igreja como se deve e acaba fazendo uma série de confusões de método, né? Então, se você pega essas 5 fontes que eu citei para você, que dizem, existem outras, mas essas são as principais, sobre a origem da teologia da libertação, ou o que ela é de fato, todos eles vão ter opiniões semelhantes, mas incompletas, né? A minha tese genial, qual que é? Combinar todos esses, ou seja, eu não estou inventando nada. Pegou o que todo mundo disse, ó, gente. Tá Exato, aqui. É exatamente isso. Então, é um concurso, não é? É um concurso, né? Ou seja, é a confluência de coisas impremeditadas, né? De ações que não foram calculadas. Porém, a partir dos anos 70, essas ações que confluem todas elas nos anos 70, principalmente aqui no Brasil, todos esses movimentos confluem aqui no Brasil, é que tipos como Gustavo Gutierrez aproveitam esse movimento, e o padre brasileiro Guasman também, que é um dos criadores da teologia da libertação, aproveitam esse movimento para, por assim dizer, empurrar a igreja numa direção que contribua para o processo revolucionário. É isto que é a teologia da libertação, vamos dizer, num conceito. Ou seja, essa tentativa constante dessas pessoas marxistas, etc., revolucionárias, de usar a igreja como um motor do processo revolucionário, que é o quê? Quebrar, de algum modo, a civilização ocidental, que nós chamamos, como o Bento chamava, né? O Bento XVI chamava de, né, Jerusalém, Roma e Atenas, né? A filosofia, o direito e a fé, é quebrar essa civilização ocidental e instaurar um governo político de revolucionário de esquerda, como queira, entende? Então, no final das contas, é isso, é só isso, é política pura, né? Tanto que o movimento político surge antes e a teologia da libertação é um discurso que justifica isso só. Tanto que, se você for ver esse livro do Gutierrez, eu até trouxe para mostrar, você vê que ele está até quebrado de tanto que eu mexi nele. Mas se você for ler esse aqui, que é um livro fundante, né, da teologia da libertação, aqui ele fala assim, nós não estamos inventando nada de novo. O que nós estamos fazendo é apenas o que ele chama de reflexão crítica sobre a praxis, essa é a definição clássica deles, da teologia da libertação. Nós estamos refletindo sobre uma revolução que está acontecendo, refletindo teologicamente. Mas eu digo, não, o que vocês estão fazendo é outra coisa, vocês estão justificando teologicamente a revolução comunista dentro da igreja. Vocês estão dando uma linguagem que é fundamental para a ação política. Se você olha para Babel lá em Gênesis 11, o que Deus diz? Olha, tudo que eles vão fazer e imaginam é possível, porque eles têm uma só linguagem e são um só povo. Então, a unidade causada pela linguagem constrói um reino revolucionário ditatorial como Babel. De novo é isso aqui. Você tem eles trazendo uma linguagem teológica riquíssima, complexa, justificando por que um cristão católico naturalmente pode ser um comunista como Che Guevara e Camilo Torres. Mas a origem disso, quando ele vai escrever isso e ele vai apontar para esse caminho, da onde ele bebe? Qual é a fonte? Ouça isso aqui. Você sabe quem é Camilo Torres? Camilo Torres foi um padre que foi morto na guerrilha nos anos de 1966, um padre guerrilheiro que celebrava a missa com o cálice, a patena, com a hóstia e o fuzil. Meu Deus. É disso que nós estamos falando, tá? Então, figuras como Camilo Torres e Che Guevara, diz o Gustavo Gutierrez, fundador da teologia da libertação, põe um selo irrevogável no processo que se vive na América Latina, né, ou seja, marca para sempre, e influem decisivamente em certos setores cristãos. Na maior parte dos países latino-americanos, acentua-se o caráter repressivo do atual sistema, ou seja, os governos militares, Brasil, Argentina, Chile, etc. Acrescentando-se destarte ao que Medellín, a Conferência de Medellín de 68, acertadamente qualifica como violência institucionalizada. Né? Ou seja, a repressão militar ao movimento comunista. O uso indiscriminado da força para manter a ordem dos movimentos populares. A radicalização da política do continente foi levando os crescentes grupos de cristãos a posições revolucionárias. Começou a surgir a fé, a princípio, como motivadora e justificadora de um compromisso revolucionário. Despido do elemento ideológico falseador de uma realidade social cruel e conflitiva, o evangelho não só repudiava a revolução, mas exigia a revolução. Se você for ler os outros trechos, ele fala literalmente em abolição das classes sociais. O que é a abolição das classes sociais? Revolução comunista. Exatamente. Então, assim, não tem nada. Não, tem sim. Agora,
Se você for falar assim, Bertaldo, da onde que eles tiraram essas coisas? Obviamente de Marx, né? Mas se você for olhar bem, no fundo, inclusive são estudos que eu estou realizando já tem aí uns 7 meses, 8 meses. Se você for bem, essas ideias estão presentes. Talvez eu acho que eu também nunca tenha explicado isso publicamente. Só em grupo, em curso fechado, essas coisas, né? Ou palestra, enfim. A gente teria que voltar lá para o século XIII. Eu vou explicar por quê e vocês vão entender o sentido disso. Com um monge cisterciense lá da Calábria, chamado Joaquim de Fiori. O Joaquim de Fiori, quando as pessoas que talvez estudaram superficialmente falam dele, geralmente colocam ele assim, ele foi um cara que teve umas ideias erradas, foi condenado e pronto, né? Mas quando você vai olhar com uma lupa a vida dele, e certas pessoas que hoje falam dele e estudam, como, por exemplo, o professor Olavo é o Henri-Marie de Lubac, que é um dos maiores intelectuais, concorde ou não com ele, do século XX, o Bento XVI falava dele, o Eric Voegelin falava dele, o Norman Cohn, com aquele livro sobre milenarismo, fala dele. Um monte de gente tem livros inteiros debruçando sobre ele. O Henri de Lubac tem 2 livros de 500 páginas só sobre ele. Que são esses que eu estou estudando agora. Ou seja, é um personagem terrível. Por quê? Depois de Agostinho e São Tomás, talvez tenha sido o homem mais influente no Ocidente. E talvez tão influente porque desconhecido. Porque se você conhece, você consegue se desamarrar daquelas ideias, né? Mas não. O Norman Cohn diz que talvez até Marx ninguém tinha sido tão influente. Existe uma disputa do tamanho mas é um homem que teve uma influência tremenda no universo, principalmente ocidental. O Joaquim de Fiori tomou tamanha proeminência, só quero dar uma ideia, para vocês verem o tamanho do cara, que o Dante Alighieri o colocou no céu, na Divina Comédia. Ele diz, né? Il calabrese abate Gioacchino de spirito profetico dotato, né? O calabrês, porque ele era Calabria na Itália, né? O abade, porque ele era abade do Cisterna, do mosteiro de Fiori, dotado de espírito profético, né? Porque ele também era famoso por fazer profecias. Ele, durante a sua vida, quando o rei Ricardo Coração de Leão da Inglaterra foi para a terceira cruzada na Terra Santa, fez questão de passar na abadia de Fiori para pedir as bênçãos e ouvir as pregações do Joaquim de Fiori. Depois foi lá para Jerusalém e perdeu. Mas o Papa Inocêncio III, por exemplo, foi um dos grandes papas da história da igreja que autorizou a abertura dos dominicanos e dos franciscanos, né? Aquela famosa Santo Francisco pedindo a regra, etc. Adorava e chamava o Joaquim de Fiori para pregar em Roma para ele. Então, assim, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Falando do cara... Um cara realmente grande, que escreveu muito. Então tá. Qual que é o problema, vamos dizer assim? Da onde que a gente conecta este monge, né? Místico, misterioso, né? Com o pessoal da teologia da libertação? É assim. Bem simples. Como é que um católico que toma Gardenal, isso que não é maluco, entende a história do mundo? Nós entendemos a história assim, é o que nós rezamos no Salve Rainha, não é? Esse vale de lágrimas e tal, e pronto, acabou. Nós temos, vamos dizer assim, uma visão pessimista, o que o Henri de Lubac chama de agonística, né? É um processo histórico de agonia. Cristo vai vencendo Satanás nessas grandes lutas, mas ele nunca vence totalmente. Ele só vai vencer totalmente no final, né? Vamos dizer, vai terminar a conquista, né? No final... No juízo final. Então, a história, ela é assim, existe um certo pessimismo que foi consagrado nas obras do Santo Agostinho da Cidade de Deus e Cidade dos Homens, né? A Cidade de Deus, o que é? É o orgulho, o desprezo de si, o amor a Deus. A Cidade de Deus, dos homens, é o amor a si e o desprezo de Deus. Ponto. É Babel e Nova Jerusalém. Então, a visão que imperava desde o século V com Agostinho até o Joaquim de Fiori, que inclusive é beato, não, beato ou venerável? Acho que é venerável. Até Joaquim de Fiori era esta ideia pessimista, ou seja, a ideia de implantação de um paraíso na Terra nunca passou na cabeça de ninguém. As pessoas até achavam que Jesus ia voltar, por exemplo, São Paulo achava, Santo Irineu achava, Tertuliano achava,
Até a gente Orígenes. A gente acha que tá vindo agora. Lembra nos anos 2000? O bug do milênio vai voltar depois de 2012, calendário maia, agora 2030, que não sei o que, agenda, 2000, sei lá o que, vai voltar. É uma loucura. No ano 1000 acharam a mesma coisa, quando teve a reforma protestante, enfim, todo mundo achar isso, né? Eu acho que tá no direito, né? Jesus falou que vai voltar, Uma hora vem. Então, o Joaquim de Fiori, ele é o primeiro que inaugura esta quebra de pessimismo em relação à história. Eu vou, assim, resumindo, mas o essencial para entender. O que ele dizia? Que no começo, de Adão até Jesus Cristo, existiu o reino do Pai. Ou seja, o Pai dominava, o Deus Pai, né? Obviamente. Então era o período da lei, era o período da escravidão, no sentido da servidão a Deus, era o período da carne, em que tudo era feito de modo físico, era o período sacerdotal levítico, né? Com Moisés, era o período etc e tal. Com Jesus Cristo, inaugura-se a era do Filho. Do Filho, por óbvio. Então é a era não mais da lei, mas da graça. Não é a época da servidão, mas é a época da caridade. Da caridade. É a época não era dos amigos, como é que ele chamava? Acho que é a época dos filhos de Deus. Ele ia fazendo essas mudanças de perspectivas, né? E essa segunda era, ou idade do tempo, cada um interpreta de uma maneira isso, né? Mas vamos chamar de era, né? Essa era do Filho também iria chegar a um fim. Época da igreja, época dos sacramentos, etc. Também iria chegar ao fim lá por volta do ano 1260. Não sabemos o que não aconteceu, porque... Pois é, eu também estava esperando. Estamos aqui, né? Pois é. Até agora. Mas que no ano de mais ou menos 1260, que ele fez alguns cálculos lá bíblicos, etc., iria ser o grande ápice da era do Espírito Santo, que começou com São Bento de Núrcia, no ano ali no século VI. E essa era do Espírito Santo seria uma era em que a hierarquia da igreja seria desnecessária, porque as pessoas iam ser infusas do Espírito Santo de tal maneira que a hierarquia e a obediência ia ser desnecessária, nós não seríamos mais servos ou um povo, como é que se diz? Próximo de Deus, como filhos, mas seríamos de fato amigos de Deus, discípulos, exato. Então era servos, discípulos e agora amigos mesmo, né? De Deus. Nós não precisaríamos de fato de uma estrutura da igreja. O ideal seria a vida monástica, né? Todo mundo iria viver com vida monástica. Viria um papa angélico, um papa assim angelical, maravilhoso, que iria libertar as igrejas dessas amarras, né? Ninguém precisaria aprender com mais ninguém, porque o Espírito Santo iria infundir diretamente nas pessoas o conhecimento, nós iríamos aprender, ele chamava de intelecto espiritual. Então, você teria uma abolição, por assim dizer, da Igreja Católica. A Igreja Católica, como nós a conhecemos dos pais que nós estávamos falando aqui, ela passaria. Mas ele veio bem até um determinado momento, né? Depois, sim. Depois o cara surtou, ele teve um surto aí, sei lá. Isso parece mais uma ideia diabólica. De colocar tão bem assim, que olha, a gente nem precisa disso tudo, então vamos abolir. Só que na realidade ele está, no meu modo de ver, coitado, nunca estudei isso, mas é uma prefiguração do céu. Ele tentou apresentar uma prefiguração do céu e ir abolindo a igreja na terra, só que todo mundo na terra. Isso. Significa dizer não mais sacramento e dirige todo mundo para o inferno. Pronto. Eita. Não sei se... No fim é isso. Não sei se... O Bertado assim matou a charada.